Veja os destaques desta edição da PCD TV. Deglutição atípica, um encontro da odontologia com a fonoaudiologia. Os preparativos para o encontro que vai reunir especialistas da periodontia conservadora em Campinas. Prestação de serviço e informações sobre o 18º CIOSP. Está no ar mais uma APCD TV. Boa noite. A odontologia e a fonoaudiologia se misturam no estudo das causas e tratamento de uma patologia muito comum, a deglutição atípica. Este assunto vai, inclusive, fazer parte do 18º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Bom, deglutir atipicamente seria deglutir de uma forma anormal. Existem várias características para isso. Normalmente, os dentistas acreditam que deglutir atipicamente é quando o indivíduo coloca a língua no meio dos dentes, dessa forma, ou contra os dentes, ou seja, quando ele vai deglutir, ele apertaria o dente com força. Então, isto é a definição básica para os dentistas, que não combina com a da fonoaudiologia, que além destas características, entende que quando há uma contração da musculatura periorbicular, por exemplo, fazer isso aqui, tá? Seria uma deglutição atípica. Quando há um movimento da cabeça para trás ao deglutir, seria uma deglutição atípica. Quando sobra resto de alimento, seria uma... Então, o fonoaudiólogo tem uma série de características que ele identifica na forma do indivíduo deglutir, que ele classifica como alterada, como anormal, e que você não vê no indivíduo normal. Quer dizer, quando uma pessoa normal deglute, você não enxerga nada, você nem sabe que ela deglutiu. Você não tem nenhuma movimentação externa. Na medida que você começa a ter movimentações externas, contrações musculares, isso já é chamado de atipia. Mas para o dentista, o que preocupa ele principalmente é a projeção da língua anteriormente. Tem uma ideia, né, de que quando se projeta a língua contra os dentes, você estaria tirando esses dentes do lugar. Então você estaria causando uma maloclusão. Você estaria fazendo com que os dentes se movimentassem. Então, se acredita que se eu não degluto com a língua no lugar certo, e o lugar certo seria contra o arco superior, que é o palato, se eu não deglutir contra esse palato, se eu estiver fazendo uma força para frente e não para cima, que é osso, eu estaria movimentando esses dentes. Em que faixa etária acontece a incidência do problema? Na verdade, não tem um momento exato, mas a gente observa mais isso na primeira infância. Uma causa frequente, eu poderia te dizer, que seriam as amígdalas infartadas. Então, a criança tem um problema respiratório qualquer, tem uma amígdala, uma adenoide grande, ela tem que abrir a boca para respirar, porque senão não está passando ar pelo nariz, e na medida que ela abre a boca para poder sobreviver, respirar, ela traz a língua para frente. Ou, se só a amígdala está infartada, está muito grande, não cabe a língua dentro da boca junto com a amígdala. Toda vez que ela deglutisse, ela bateria a língua lá na amígdala, lá no fundo da garganta. Então, o que ela faria? Ela tentaria deglutir de uma forma que não incomodasse lá atrás. Então, ela traz a língua para frente. Então, essa é uma causa comum e frequente na primeira infância. Tá? Onde você tem problemas respiratórios gerando problemas na deglutição. Então, a deglutição passa a ser secundária. Ela tem uma razão, que foi o problema respiratório. Mas você não tem só esta causa, você vai ter, por exemplo, maloclusões. Então, se eu tenho uma mordida aberta anterior, na hora que o paciente morde, fica um espaço anteriormente, os dentes não se tocam, ficam assim, né? Então, no momento que você tem esse espaço, a língua vai se interpor aqui. E na medida que ela se interpõe, ela pode aumentar essa mordida ou manter essa mordida aberta. Como ela pode ter sido a causadora? A língua pode ter causado. Por quê, Leila? Porque na medida que ela mantém a língua parada aqui, ela faz com que os dentes não se juntem. Então, poderia ser a causa ou uma consequência, a projeção da língua anteriormente. A incidência do problema em faixa etária? É uma boa pergunta esta, porque durante muitos anos nós acreditamos que as crianças tinham um índice de deglutição atípica muito alto, né? Com os estudos, principalmente de crescimento crâniofacial, nós começamos a perceber que existe uma fase da vida do indivíduo onde a língua cresce mais do que os arcos, do que os ossos, do que a maxila e a mandíbula. Então, na medida que você tem uma desproporção entre o tamanho da língua e o tamanho dos ossos, acaba sobrando um pouco de língua. A língua termina o seu crescimento anteriormente ao tamanho dos ossos.
Então, muito do que se classificava antigamente como deglutição atípica e era encaminhado para o fonoaudiólogo, hoje nós já sabemos que isto não é bem uma atipia, é alguma coisa normal, essa projeção, que acontece durante o desenvolvimento da criança. Então, em pesquisas que têm sido diversas, né, dentro de escolas com crianças que não estão no dentista, nós temos observado que existe uma projeção natural que não vem acompanhada nem de baba, nem de hipotonia muscular, simplesmente uma projeção que não está trazendo nenhum problema para os dentes, mas que é visível. E isso dura durante uma certa faixa etária, que é nesse ajuste de crescimento muscular e ósseo. A gente pode considerar isso normal até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Claro que se eu pegasse uma pessoa deglutindo assim, ó, isso não é normal, tá? Que já exagerou na projeção. Mas se você tem pequenas projeções, você vai perceber que existe um momento que ela está um pouquinho maior, um pouquinho menor. Essa projeção é considerada normal. E assim, em torno dos 4 anos, 5 anos, é onde a gente evidencia mais essa projeção. Até porque, nessa faixa etária, você tem uma outra coisa muito importante. O tecido linfático, que é o que faz a hipertrofia lá da amígdala e da adenoide, então, eles estão no seu pico de crescimento. Então, você tem uma amígdala, mesmo que não doente, né? Você tem uma amígdala grande. Ela pode não estar doente, mas ela está grande. E o fato dela estar grande faz com que a língua já venha mais para frente. Então, mais ou menos aos 5 anos, você tem dois problemas. A boca, que ainda é pequena para o tamanho da língua que cresceu, e uma amígdala muito grande lá atrás, que ajuda a língua a vir para frente. Então, a gente tem que considerar isso na nossa avaliação para não colocar a criança em terapia, sendo que ela não tem nenhum problema. E antigamente a gente pode dizer que muita gente tratava de criança nessa faixa etária, porque se desconhecia tanto o fator crescimento como o próprio desenvolvimento do sistema linfático. Como foi que começou todo esse trabalho e por quê? Faz muito tempo. Eu diria que ele tem mais ou menos a idade praticamente da odontologia, né? Nós temos trabalhos já, eu tenho levantado de 1840, 1850, onde já havia uma preocupação da odontologia, Leila. Já existia, da odontologia. Da odontologia, não era da fonoaudiologia. Eu imagino que nem tinha fonoaudiólogo nessa época. Então, mas os dentistas, eles começaram a reabilitar os dentes, não só no sentido de tratar a cárie, mas também de tentar alinhar, fazer ficar bonito esteticamente. E eles, quando começou a ortodontia, na medida que eles alinhavam os dentes, eles percebiam que alguma coisa tirava esses dentes do lugar. Então, tirava o fio e os dentes saíam fora outra vez. Então, começaram a pensar e pesquisar. O que será que leva, né, esses dentes a saírem do lugar? E começaram a estudar com maior cuidado hábitos, então sucção de dedo, mamadeira a longo prazo, chupeta, a própria respiração bucal e também tônus do músculo, ou seja, se era muito mole, se a língua ficava para fora. Então começou a ter uma preocupação da odontologia em relação às funções que essa região fazia, mastigar, deglutir, respirar, falar. Se eu falasse assim, por exemplo, isso também poderia ser considerado uma forma de alterar os meus dentes. Hábitos, como eu te disse, e principalmente o tônus muscular, quer dizer, a força do músculo. Se esse músculo era muito mole, ficava aberto, lábio muito grande, então isso poderia estar não dando uma boa contenção para os dentes. Então os dentistas começaram a se preocupar com isso e passaram a fazer exercícios, eles mesmos criaram exercícios, né, para ajudar com que isso fosse para o lugar. Teve uma briga enorme, porque tinha dentista que achava que era isso, tinha dentista que achava que não era. Aliás, essa briga começou lá atrás e continua até hoje, tá? Porque as pessoas ainda ficam perguntando, será que é verdade que deglutir atipicamente, que é o tema de hoje mais especificamente, ou outras funções alteradas, estraga dente mesmo ou não? Então tem dentista até hoje que acha que não e tem dentista que sim. Mas eles começaram a fazer isso. E depois o fonoaudiólogo, como ele trabalha com as funções orais, ele passou a também usar esses exercícios que o dentista fazia e passou a incorporar no trabalho dele. Então o fonoaudiólogo veio depois, mas quem criou todo esse trabalho e tudo mais foi a própria odontologia. Existe alguma divergência entre o fonoaudiólogo e o dentista com relação a esse trabalho? Na verdade, a contradição não vem no trabalho aí do fonoaudiólogo com o dentista, vem assim na própria odontologia, se um paciente que tem uma função oral alterada, se ele deve ou não ir para o fonoaudiólogo.
Então tem dentista que vai dizer assim, vá para o fonoaudiólogo porque você deglute mal, está atrapalhando o meu trabalho, porque você respira mal, está atrapalhando o meu trabalho, fala mal, alguma coisa assim, ou o seu tônus muscular, a força do músculo está ruim, e eu preciso do trabalho do fonoaudiólogo. E tem outros que dizem, isso é bobagem, porque na medida que eu corrigir a forma, se eu tenho uma alteração da forma, quando eu corrigir a forma, a função vai estar consertada. Ou seja, não vai ter nenhum problema, então não precisa encaminhar para o fonoaudiólogo. Né? Então, esta é a contradição maior, é saber se corrigindo a forma, naturalmente a função fica boa ou não. Então, tem uma literatura grande nesse lado aí, né, e que discute muito isso. Se deve ou não deve encaminhar, se vai corrigir ou não vai, quando. Quais seriam assim, os principais problemas que a deglutição atípica pode causar na pessoa? Teoricamente seria, esteticamente não é bonito, né? Uma coisa que não é bonita, quer dizer, na hora que eu degluto e faço uma contração exagerada, na hora que eu degluto, enfio meu lábio aqui no meio, na hora que eu degluto, faço movimento de galinha com a cabeça, na hora que eu degluto e boto a língua para fora, nada é elegante. Então já esteticamente já não é uma coisa bonita, tá, Leila? Agora, além da estética, você tem o perigo, por exemplo, de tirar os dentes do lugar. Né? Então, a preocupação da odontologia é óbvio que não é com a estética, essa estética que eu te mostrei de ficar feio, né? Mas é especificamente se os dentes vão sair do lugar ou não. Uma vez eu estava filmando um paciente, a gente filma os pacientes para eles verem como eles estão fazendo. Tinha 18 anos, nessa idade a gente está no auge, né, da vida. E o menino, eu perguntei, você deglute mal? Como eu te disse, as pessoas não percebem isso. Não, degluto bem. Você tem algum problema na mastigação, na deglutição? Não, tá tudo em ordem. Então nós fizemos o filme dele na avaliação e aí ele quis ver, que é uma coisa que a gente não mostra no começo, de maneira geral, porque ele pode se chocar realmente com o que ele vê. Mas esse menino insistiu muito, eu quero ver, tá bom, então vamos ver. Não achei que ele ia ficar tão chocado. No momento que ele começou a ver o filme dele, ele fazia isso aqui. Quando ele viu aquilo, ele falou, eu sou esse? Então ele ficou desesperado, porque ele falou, nossa, minha namorada, será que está percebendo que eu sou assim? Né? Então tem toda uma alteração realmente, e tem muita gente que tem esse tipo de alteração. Então eu acho que isso é realmente muito ruim. Faz ruído, isso não é agradável para quem está do lado, escapa saliva, não é? Às vezes junta aqui nas comissuras labiais, nos cantinhos. Então é uma coisa realmente que para quem está lá, é que nem quando eu estou conversando com você, se eu começar a cuspir em você. Então a pessoa já pega o guarda-chuva. Então são problemas para a pessoa mesmo. Ela fica aflita com isso e às vezes a gente até tem o paciente que vem sozinho por causa disso. As pessoas falam que eu como muito feio, dá para você me ajudar? Então a gente tem gente que vem por isso, principalmente quem lida muito com o público. Eu mastigo mal, eu não gosto de comer na frente dos outros. Um dos casos mais engraçados foi uma mulher que chegou aqui e disse assim, olha, eu vim aqui porque eu não posso tomar café no fim da refeição. Eu falei, como assim? Meu marido não quer que quando a gente esteja no restaurante eu tome café. Aí, qual o problema? É porque quando eu bebo café eu faço um ruído. E ele não quer mais que eu beba café, tem sido um motivo aí de problema no casamento. Então isso é uma coisa super simples, que é o dorso da língua, com muita força, que eleva e bate no palato e faz isso aqui. Então, levou menos de um mês, a gente corrigiu esse problema da moça, que espero que tenha ficado bem no casamento. A deglutição atípica pode ser resolvida em qualquer faixa de idade? Ah, sim. Eu tenho pacientes idosos, digamos assim, às vezes com problemas daí periodontais, que é um outro tipo de problema, e que vem para cá com assim, o dentista dele fala assim, olha, tá, o dente está movendo, precisa tratar de forma que os lábios fiquem ocluídos, que a língua fique longe dos dentes, para evitar aí um problema, que se piore o problema periodontal do paciente. Então, eu tenho adultos realmente, assim, uma faixa mais velho mesmo, 50 anos, 60 anos, e como crianças. Agora, as crianças têm um probleminha. Normalmente, eu não faço um trabalho com um moleque de 3 anos sozinha. Você tem que botar a família junto, trabalhar com a família, no sentido de ajudar os pais a compreenderem, modificar a alimentação, que hoje é muito pastosa, que é uma outra causa. Uma outra causa importante. Retirar chupeta e mamadeira. Tem criança aí que chega para mim com 6, 7 anos de chupeta e mamadeira na boca. Isso é uma coisa que facilita a vida da mãe, ela ficar chupando mamadeira durante muito tempo, porque, senão não vai tomar leite e tal. Então, vem para cá realmente para a gente tirar isso, quer dizer, tirar esses hábitos. E isso é um problema maior da família,
não é um problema exclusivo da criança. Então, normalmente, quando nós pegamos crianças pequenininhas, eu acabo trabalhando mais com a família como um todo, até mostrando a necessidade, a importância, para que ela compreenda esse problema, do que especificamente só com a criança. Como que é esse tratamento? Ele sempre acaba caindo aqui no fonoaudiólogo, que vai fazer um exame e ver se esta deglutição é uma deglutição que está causando o problema ou se é uma deglutição que, na verdade, é uma vítima, ou seja, já tinha um problema anterior de maloclusão e por isso que está deglutindo mal. Então, nós vamos tentar identificar, fazendo um diagnóstico diferencial, que isso é fundamental, não tratar as deglutições de uma maneira igual, elas podem ser classificadas como atípicas ou como adaptadas. Adaptada, por exemplo. Então, o que é uma deglutição adaptada, né? A deglutição adaptada é aquela que não tem outro jeito de ser. Eu diria assim para você, meus dentes são normais. Se eu deglutisse assim, isso seria uma atipia, porque por que eu estou deglutindo assim? Eu não tenho amígdala grande lá atrás. Os dentes estão normais, minha face tem boas, razoáveis proporções. Então, por que eu estou deglutindo desta forma esquisita? Né? Então, isso seria uma atipia. Agora, se eu fosse um paciente classe 2, a mandíbula lá atrás, maxila aqui na frente, com overjet desse tamanho. Se eu fosse um paciente classe 3, com a mandíbula lá na frente, né, desse jeito. Se eu fosse um paciente com uma mordida aberta esqueletal, ou seja, um buraco aqui na frente enorme, qual seria a forma de eu deglutir? Provavelmente, eu não tenho outro jeito de deglutir que não aquele. Então, para nós, isto se chama adaptação. Ele se adaptou ao que ele tinha. Não dá para ele fazer de outro jeito. Eu sempre explico para os meus alunos assim, se o cara tem uma perna só, como é que ele pode andar? Mancando. Não tem outro jeito. Então, ele não está atípico. Ele se adaptou ao que deu. Tem uma muleta, tem uma perna mecânica. A língua é a mesma coisa. Ela vai fazer um certo esforço para deglutir bem. Qual é o modo que eu posso deglutir? E isso tem dado muita confusão na odontologia e na fonoaudiologia, mesmo na fonoaudiologia, porque isso é um conceito, embora velho, que está sendo reativado mais hoje em dia. Então a gente tem falado muito em deglutição adaptada. Olha, o cara está deglutindo de uma forma que não é atípica, então não dá para a gente corrigir. Se ele está interpondo o lábio aqui, é porque tem um espaço. Se ele está interpondo a língua aqui, pode ser porque tem um espaço, ou porque tem uma amígdala grande lá atrás. Então isso para nós é um conceito que leva a um tratamento também diferente. Ou ele está fazendo odontologia e nós vamos ter uma correção da forma para poder ajudar a corrigir a deglutição, ou nós vamos criar adaptações novas que prejudiquem menos aquela oclusão. Mas vai ser impossível ele deglutir igual eu degluto, você deglute, tá? Quais são as possibilidades de tratamento para esse problema? Nos tratamentos, nós vamos procurar, após essa classificação, se ele deglute de forma atípica ou adaptada, tá? Levá-lo a deglutir de uma maneira melhor que não interfira com esta oclusão. Muitas vezes, Leila, nós vamos ter que trabalhar antes com outras funções. Por exemplo, se ele respira mal, não adianta eu querer corrigir a deglutição dele. Eu tenho que corrigir a respiração primeiro. Se ele tem uma fala que tem uma projeção de língua muito grande, se eu fosse corrigir só a deglutição e não corrigisse a fala, também não adiantaria. Então, nos casos de ceceio anterior, chama-se ceceio anterior, ou mesmo de recheio lateral, escapa o ar pelo lado, eu às vezes tenho que fazer um trabalho conjunto. Então, não adianta eu querer corrigir uma coisa só. Se eu tenho um tônus muito mole e tal, eu preciso, às vezes, fortalecer essa musculatura para poder fazer com que o indivíduo degluta. Então, muitas vezes, a deglutição é uma das coisas mais para o fim do trabalho. Eu tenho que realmente descobrir o que está causando aquilo para tirar essa interferência. É uma madeira? Tira uma madeira. É a chupeta? Tira a chupeta. É o tônus que está baixo? Aumenta o tônus. Através de exercícios. Através de exercícios, por exemplo. Tônus vai ser através de exercício. Então, eu posso, por exemplo, introduzir massagens, exercícios de força, onde o paciente terá que fazer em casa, porque músculo responde a um trabalho regular. Embora seja uma coisa de 1 minuto por dia, uma coisa curta, não é uma coisa exaustiva que ele vai perder meio dia dele para fazer isso. O músculo responde rapidamente. Qual o trabalho que vai ser apresentado dentro do 18º CIOSP? A ideia nossa dentro desse congresso é poder estar mostrando principalmente a diferença entre o que é uma deglutição atípica e o que é uma deglutição adaptada. E para isso, nós temos feito alguns trabalhos com videofluoroscopia, que é um exame
que a gente vai olhar exatamente dentro da boca do paciente como é que ele deglute. Existem alguns trabalhos também de ultrassonografia da língua, onde porque, veja, Leila, se eu for olhar como você deglute, eu posso imaginar, né? Se eu abro a tua boca para olhar como você deglute, eu já mudei tua forma de deglutir, porque você não deglute de boca aberta. Então eu mais ou menos sei como você deglute, mas não tenho muita certeza. O que a gente tem introduzido são exames mais precisos, como eletromiografia, videofluoroscopia, que são exames que vão dar para a gente uma noção de fato de como o paciente deglute. E aí a gente tem mostrado assim, olha, os pacientes classe 2 deglutem de um jeito, os classe 3 de outro jeito, os com tal mordida de outro jeito. Então o que eu quero mostrar dentro do congresso, o que eu quero trabalhar com os dentistas, é nesse sentido de a gente perceber que existe uma diferença entre as deglutições, mesmo as normais. Então, o indivíduo pode estar deglutindo de forma normal, de formas diferentes, e não prejudicando o dente. Ou ele pode ter um padrão próprio de deglutição, que é daquela característica de classe 2. Classe 2, por exemplo, em geral, deglute com dorso alto. Ele tem uma mandíbula muito pequena, então ele mantém a língua posicionada nessa posição. O classe 3, ele tem uma língua muito baixa na mandíbula, porque ela é muito avançada. Poderia se chamar isso de atipia. Não precisaria se chamar de adaptação, mas precisa se compreender por que ele é assim. Ele é assim porque não tem outro jeito de ser. Então, o que eu mais quero trabalhar é esse conceito, porque isso muda tanto o encaminhamento como o tratamento. E nós não ficamos esperando que todo paciente seja do mesmo jeito para considerar o normal. Senão a gente tem um padrão lindo, aquela mulher é mais maravilhosa, todos têm que chegar assim, aquele homem. Não é bem assim. A gente tem que considerar as diferenças e ver normalidade nessas diferenças e não considerar tudo como anormalidade. Por razões éticas, não podemos fornecer telefone e endereço dos profissionais que participam da PCD TV. Pedidos de informações ou esclarecimento de dúvidas devem ser encaminhados diretamente à PCD pelo telefone 011 6950 3612. Faça também a sugestão de temas que possam contribuir com a classe odontológica. Anote o número 011 6950 3612. A periodontia conservadora vai ser tema de um encontro nacional que começa no dia 30 deste mês em Campinas. A organização é da Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Este encontro é um marco importante da periodontia no Brasil, porque ela vai trazer a oportunidade para que todos vocês, colegas, possam participar em Campinas de um evento que reunirá os precursores desta especialidade no Brasil. Dr. Antônio Césio de Pádua Lima, professor Moisés Morenos, professor Paulo Louro e professor Rugerpe Pedreira. E por que a escolha desse encontro recaiu sobre a cidade de Campinas? Justamente porque foi o berço da primeira cadeira, né, entre aspas, cadeira de periodontia do Brasil. E o professor Césio de Pádua Lima deixou os seus seguidores. Hoje eu estou no lugar do professor Césio como responsável pela disciplina e vários professores em diversas universidades foram alunos, foram seguidores, são seguidores do Dr. Césio. E um dos ensinamentos do Dr. Césio era de que a periodontia devia ser praticada por todo o clínico geral e seria a melhor forma de promoção de saúde pelo dentista, porque essa prática de uma periodontia conservadora requer uma educação do paciente, requer motivação do paciente, requer uma participação ativa do paciente no seu processo de cura. Na sexta-feira pela manhã e no sábado pela manhã, o encontro promove um curso internacional de periodontia. E o que marca esse curso, diferente de muitos outros, é que ele vai ser específico. Ele vai abordar os casos difíceis em periodontia. Porque os casos corriqueiros em periodontia, graças à evolução que a periodontia teve no nosso país, praticamente todos os periodontistas já dominam e não têm nenhuma dificuldade em resolver. Os casos difíceis são difíceis em todo o mundo, mas o quanto mais a gente debater e quanto mais a gente discutir, melhor a gente pode estar preparado para enfrentar essas dificuldades na clínica. No sábado à tarde, para finalizar o encontro de pério,
nós vamos ter 4 professores, 2 de uma escola mais cirúrgica e 2 da escola conservadora. Isso porque hoje, graças a todo o conhecimento atual, nós já sabemos que cada tipo de tratamento oferece vantagens e limitações de acordo com o caso. E o que nós pretendemos é fazer um debate entre a gente e tirar conclusões para que o periodontista, para que o dentista possa saber quando é vantagem um tipo de tratamento em relação ao outro e quando e que limitações ele encontra em cada um desses tratamentos. E você ainda tem tempo de confirmar sua participação no 18º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Anote a dica da assessora especial do Congresso. E quero lembrar você, colega, que apesar da adesão ser gratuita, você precisa confirmá-la. Para isto, disque 0800 12 85 55. A ligação também é de graça. Na próxima semana, você já sabe, temos encontro marcado aqui na PCD TV. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão. Boa noite e até lá.